Você aí de casa já parou para pensar que traços da arquitetura atual têm muito a ver com o nosso passado? Pois para entender essa relação entre passado e presente, nós fomos até São Cristóvão, acompanhados de um arquiteto, para que juntos possamos fazer essa viagem no tempo. O Mora Sergipe hoje está especial. Viemos à cidade de São Cristóvão. Estamos na Praça São Francisco, que desde 2010 foi considerada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Ou seja, estamos em um local muito especial. E hoje a gente vai mostrar para você aí de casa como a arquitetura daquela época, do século XVII, século XVIII, influencia até hoje a arquitetura nos dias atuais. E para isso nós convidamos o arquiteto, o Graciano Freitas, que vai contar para a gente toda essa história. Graciano, seja muito bem-vindo ao Mora Sergipe. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Agradeço a participação do programa e vamos contar um pouquinho sobre como essa arquitetura nos ajuda e nos faz refletir sobre como projetar nos dias atuais. Quero começar falando sobre essas pedras aqui, que são pedras originais, ou seja, aí são seculares e que a gente hoje vê a utilização das pedras de forma muito nobre, em fachadas de casas, né, em algum ponto focal na decoração de uma casa. Isso, essas pedras calcárias são utilizadas para a gente fazer um revestimento na fachada externa de uma casa, no qual a gente queira dar aquela sensação de natural no seu ambiente, uma fachada que foi construída de forma artesanal. A gente vai ainda, entrar na igreja, mas eu quero antes fazer um passeio por essa arquitetura aqui mesmo que a gente está visualmente, aqui aos nossos olhos. A gente percebe que é uma igreja franciscana logo ao chegar com esse monumento, que é o crucifixo, e se identifica que é uma igreja do período franciscano. E também a gente percebe pela arquitetura colonial os seus traços. Outra característica que a gente vê nas igrejas do período colonial é essa utilização dos materiais vernaculares, onde a gente encontra pedra, madeira, a forma construtiva. Também é possível observar que é uma forma diferente. E na sua arquitetura a gente percebe janelas quadradas, que se refere ao período grego, e janelas com arcos de meio pontos, que vem do período romano. Na arquitetura do passado, inclusive a forma como essas construções eram feitas, identificava-se aquela família era de alto ou de baixo padrão, não é isso? Isso. Tem até uma fórmula engraçada que eu ouvi nas minhas aulas de histórias, que quando as residências possuíam características de beiras e eiras, significava que tinha um poder aquisitivo de grande influência na cidade. Aí daí surge o ditado sem eira nem beira, que significa que era uma pessoa sem herança e uma pessoa sem dinheiro. Vamos agora conhecer a igreja no seu interior e mostrar essas características, Graciano, agora a gente está na parte interna, da igreja e muitas referências a gente vê aqui nos dias atuais. Vamos começar já situando as pessoas, por exemplo, aquele mezanino ali atrás. Hoje está muito comum nos pés direito duplo, que a gente usa nas nossas residências, colocarmos mezaninos para complementar, você conseguir ter um acesso mais livre na sua casa, até servir como um hall. Não é a referência dessa época, mas hoje em dia a gente usa a referência do mezanino para servir como um hall, um corredor que pode dar acesso a quartos, ou até mesmo ser um lugar mais confortável para a família ficar, colocar alguma mesa e seja um local bem agradável. O mezanino da época colonial era um mezanino utilizado para as pessoas com maior cacife ficavam nessas partes, Ou seja, as partes mais confortáveis ficavam somente para as pessoas mais nobres. E hoje a gente tem a oportunidade de colocar isso nas nossas casas para que todo mundo se sinta confortável e se sinta como se fosse um nobre colonial na época. Vamos caminhar mais porque tem muito ainda para a gente ver por aqui. E vamos explicar para quem está em casa qual é o estilo, que nós temos aqui nessa igreja, nesse altar, porque aqui são vários. A gente tem aqui o barroco, a gente se encontra nessas formas exageradas, no qual a gente encontra
muitas cores voltadas para o dourado. É realmente uma visão, como você fala, barroca e exagerada, né? Muito dourado, né? Muito trabalho também feito, esculpido em madeira. Esculpido na madeira, mas também pedras. A gente pode falar, por exemplo, das portas de madeira que a gente tinha antigamente e que a gente vê muito presente hoje também nas residências, né? A madeira, ela enobrece uma residência, né? A entrada de uma casa. A madeira sempre foi um elemento muito nobre em toda a época que o homem começou a construir. Sempre foi um elemento nobre. Isso no passado e também continua no atual. Nesse período a gente percebe portas largas. No período colonial a gente tem portas largas e ornamentadas. Possivelmente a gente perdeu as características do ornamento nas portas, mas a gente continua com as características atuais das portas largas de madeira, fazendo com que sua casa tenha uma presença maior ao entrar, ter um hall. Quando você abre a sua residência, você vê ela por inteiro. Bem assim, tem essa característica colonial. Isso nas igrejas e nos casarões. A gente vê muito forte as portas em madeiras largas. Outra característica bastante acentuada que a gente encontra no período colonial são os assoalhos, que a gente vê em madeira. Só que como a madeira, como eu já tinha falado, é um produto nobre, é uma matéria-prima bastante cara, o que se pode ser utilizado hoje que se refere à madeira? O nosso piso de vinílico, no qual você vai ser tão agradável quanto ter um assoalho em madeira e tão confortável também. Lembrando que esse assoalho aqui da igreja, ele é original, então aí tem mais de 300 anos pelo menos. Deve ter muito mais de 300 anos. Esse altar aqui que nós temos à nossa frente, quais são, né, os tipos que você poderia identificar aqui de períodos? Aqui nesse altar a gente percebe pelas características que ele houve algumas modificações. Ele não é um altar original da época colonial. Você percebe um altar neoclássico, mas que também puxa características do barroco e do período colonial. Mais do barroco, pelas cores, pelas curvas, pelo movimento da forma. Você percebe que tem características barrocas e pelo exagero também da arquitetura. A gente saiu da igreja, estamos agora nesse santuário ao lado. Explica pra gente quais são as características arquitetônicas, né, que a gente vê aqui e que atualmente a gente também encontra. Consegue encontrar. A gente se encontra no santuário da igreja franciscana, onde a gente pode encontrar ainda características coloniais com a influência de elementos barrocos. A gente percebe isso pela coloração, novamente, pelas formas dos desenhos arquitetônicos que se remetem a espirais, se remete também ao teto pintado, o teto de madeira com a pintura artística. Também se remete ao período barroco, no qual os tetos eram pintados para homenagear os céus. Né? Graciano, a gente pode dizer que na arquitetura, na decoração, é tudo muito cíclico, vai e volta? Eu não falaria cíclico, mas eu falaria influencia. Na arquitetura, como o período colonial é influenciado por outros períodos, como o renascentismo italiano e como o barroco, a nossa arquitetura atual também é influenciada pelas arquiteturas que a gente observa, até porque o arquiteto precisa de inspirações para fazer os seus projetos, para construir, ficar mais enriquecido o seu ambiente com cultura, com história e com as cores, com as características que o cliente gosta. Graciano, muito obrigada, viu, por esse passeio aqui em São Cristóvão e por trazer a história junto com a arquitetura e a arte pra gente aqui do Mora Sergipe. Eu que agradeço o convite e espero aparecer mais vezes para a gente falar um pouquinho mais sobre como a história influencia a nossa arquitetura que estamos construindo nesse momento. Perfeito, obrigada. Eu adorei fazer essa viagem, espero que você aí de casa também, porque é conhecendo o nosso passado que a gente entende o nosso presente.